Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal e quase que dando continuidade à última aula que eu dei aqui para vocês, que infelizmente não está mais no ar, né? Onde eu falei de crise moral, crise da inteligência, e que se você perdeu, poxa, você não está inscrito, não está dando like, aí você não recebe notificação e perde conteúdos gratuitos que não estão mais no ar, né? Então já faça isso, já se inscreva no canal, já dê o seu like, para que você sempre seja notificada quando tivermos conteúdos novos aqui, não é? E basicamente, então, o que eu expliquei de forma mais aprofundada, né? Mas só para recapitular e já plugar no que eu quero trazer para vocês hoje, não é? Eu comecei a falar da crise moral em que vivemos, né? E que no fundo é uma crise de inteligência. Veja, o que é a moral, né? Basicamente, como eu expliquei na aula anterior, é a forma como nós agimos, certo? Então vamos pensar assim, de forma bem simplista, didática mesmo, é a forma como melhor eu devo agir, né? Vamos pensar assim. Então, qual que é a melhor forma de agir, né? A moral vai investigar isso, tá? E para que isso importa para nós, né? Poxa, importa porque, veja, eu já trabalho com isso há muitos anos e sempre as perguntas que eu recebo, né? Hoje mesmo abri uma caixinha de perguntas lá no Stories e aí o que acontece? Eu recebo perguntas assim, como lidar com, como agir com, né? Então, como lidar com um pai narcisista, como lidar com uma pessoa que me traiu, como lidar com um amigo que fez isso e aquilo, como lidar com tal, como agir e assim vai, né? Então, ou seja, o tempo inteiro nós estamos buscando melhores formas de agir nas nossas vidas, certo? E com isso, claro, melhores resultados. O problema é, quando nós não sabemos a melhor forma de agir, logo, crise de inteligência, nós desembocamos numa crise moral. A gente age mal. E quando a gente age mal, a gente tem resultados ruins. E aí, querendo ou não, é claro, a gente sofre. Certo? Então, ou seja, quando eu vou lá, imagine, né? Imagino que muitos de vocês já tenham sentido isso. Então, eu tô lá, por exemplo, né? Eu quero conquistar alguém que eu gosto. E aí eu vou lá e ajo mal. Eu tenho uma expectativa errada, eu me declaro e aquela pessoa, de uma forma ou de outra, ela me rejeita, não é? Na minha cabeça, o que eu penso? Ai, meu Deus, fiz besteira. E aí eu, fazendo besteira, já me frustro por causa disso, eu não tive o resultado que eu queria, logo, veja, eu agi mal, não é? Agora, é claro, o ponto é, lá eu me aprofundei muito na questão moral, imoral e amoral, não é? Não que, é claro, o que você, por exemplo, um erro que você comete no sentido de não obter o seu resultado é um ato imoral. Não é isso, é óbvio que não, né? O que eu, inclusive, estava falando na aula anterior era de casos que até bombaram na mídia, como a gente já sabe, né? De pais narcisistas, de filho que filma a mãe, o caramba. E desse sentido, não é? A gente questionar-se, não é? Se, de fato, aquilo nos conduz para uma vida que nos alegra, vamos dizer assim. Que é justamente o tema fundamental do que eu quero trazer hoje para vocês. Veja, hoje nós vivemos uma grande tragédia, tá bom? Se então, como eu falava na aula anterior, né? Vivemos uma grande crise moral, certo? Por quê? Porque vivemos uma grande crise de inteligência. Não sabemos mais as melhores formas de se comportar. Ou seja, a gente não sabe mais como lidar com os dilemas do nosso dia a dia. Não sabe, né? Isso é claro. Você vê quantas pessoas se sentem perdidas com dilemas muitas vezes básicos, né? Como que eu cobro alguém? A pessoa não sabe como cobrar alguém que deve para ela, por exemplo, não é? Imagina, então, até agora, qualquer coisa, pause o vídeo e pense assim, cara, quantas coisas eu hoje vivo, certo? E eu não sei a melhor forma de agir, eu não sei como que eu vou conseguir ter o melhor resultado, né? Bom, então vivemos essa grande crise, tá? E ela desemboca, veja, em algo que é uma grande, como eu disse, tragédia dos nossos tempos, tá? Por quê? Veja, quando nós não sabemos como agir, então pense em qualquer dilema aí que você tem, tá? Como eu disse, lidar com um pai narcisista, lidar com um amigo que te traiu, lidar com uma cobrança, lidar com um chefe autoritário, né? Com um amigo que fez sacanagem com você ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Quando isso tudo acontece e eu busco, veja, uma melhor resposta e eu não encontro, e com isso eu tenho um resultado ruim, eu me frustro, eu me entristeço, assim vai, né? Veja, eu em alguma medida, tá, tento achar a melhor forma, beleza? E o que acontecia antes, por exemplo, né? Antes, assim, vamos pensar, antes das redes sociais, o que acontecia antes de tudo isso que nós vemos e da crise que vivemos até então, né? Geralmente, nós buscávamos pessoas mais velhas para que a gente se espelhasse. Então, olha só que interessante, né? A gente, por exemplo, queria ter alguns objetivos de vida. A gente tinha lá nossos objetivos de vida, né? Então, sei lá, talvez o moleque, né, que tava lá vendo o pai consertar carro, se apaixonou e tem um sonho de virar um grande mecânico, né? E aí, quando ele tinha os dilemas com a menininha lá que ele gostava na escola, ele perguntava pro pai, ou ele perguntava pra mãe, e aí aquelas pessoas mais velhas o instruíam, não é? Então, veja, havia um depósito das melhores condutas, ou seja, havia alguém perto de mim que viveu muita coisa, e com isso essa pessoa pode e deve, no caso, me instruir, né? Agora, o que nós vivemos hoje? Nós vivemos, como eu denunciei no vídeo anterior, na aula anterior, nós vivemos hoje uma grande crise de inteligência. Veja,
Hoje, né, a gente vê, na verdade, pais cada vez mais despreparados, professores cada vez mais despreparados, pessoas que estão numa posição de instruir, de corrigir, não sabendo mais o que fazer, tendo grandes dificuldades. Ontem mesmo, uma pergunta que eu recebi, né, e que eu respondi lá no Stories, era o que não pode faltar num ambiente familiar saudável, não é? E o que eu trouxe lá é o quê? Um ponto-chave, que é o quê? Estabilidade emocional, né? Coloquei até dessa forma para que eu, em poucas palavras, pudesse explicar melhor, não é? Mas, ou seja, uma estabilidade. Veja, quando eu sou novo, eu querendo ou não, né? Já até expliquei isso em outras aulas, eu querendo ou não, né? Eu olho para a pessoa que, para mim, é de maior autoridade, e geralmente são os pais, e eu vejo qual é a resposta que essa pessoa dá, e com isso eu vou lá e ajo daquela forma. Então, por exemplo, não é incomum, aliás, né? Você vê que, por exemplo, uma pessoa age assim porque o pai ou a mãe dela agiam daquela forma, não é? Eu, por exemplo, tenho muita preocupação com dinheiro, ou eu tenho uma atitude muito egoísta, e aí quando eu vou investigar, querendo ou não, eu vejo que o meu pai ou a minha mãe agiam daquela forma e assim vai, né? Aqui a gente já vê o quê? Infelizmente, claro, né? Uma crise onde as pessoas que deveriam nos orientar, elas infelizmente não estão mais preparadas. Né? Agora, são todas, Thiago? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Afinal de contas, se fossem todas, a gente já teria perdido até a mão do que pode ser ou não. Bom, né? Afinal de contas, a gente não acharia em nenhum lugar. Mas a gente acha, tem vezes que a gente até inveja, né? Um ambiente familiar mais saudável, a gente até inveja aquela pessoa que parece que tudo ela consegue fazer, tudo dá certo na vida dela, não é? Então, ou seja, isso já denuncia algo para nós, tá bom? Só que veja, como eu disse aqui, hoje vieram então as redes sociais, vieram uma série de evoluções, né, de progressos e tudo mais, tá? E o que acontece é o seguinte, agora houve uma grande inversão, piorada, porque agora, veja, não é mais que os pais, os professores e tal, não estão mais com a melhor forma de orientar, né? É que agora essas pessoas, elas se sujeitam há pessoas que são incapazes de orientá-los. Ou seja, hoje um pai quer saber o que o filho acha, o que a filha acha e assim vai. Não é? E aí, o que acontece hoje? Né? Qual que é a grande tragédia dos nossos tempos? Com toda essa loucura, tá bom? Nós vivemos hoje uma grande tragédia, que é o quê? A ausência de modelos de referência. Ou seja, nós hoje não sabemos mais o que de fato é ser uma pessoa boa. Hoje nós não sabemos mais o que de fato é ser uma pessoa madura, o que é ser uma pessoa normal, o que é ser uma pessoa estável. A gente não sabe mais. A gente vê hoje, infelizmente, né, cada vez mais pessoas com um modo zumbi ativado, olhando para os seus celulares e ignorando toda a realidade que a cerca. Ponto final. E só que aí, veja, mais uma vez, então, o que acontece é, então, nós ignoramos, a gente, então, não se preocupa mais com isso, a gente, então, age do jeito que a gente quer, não é? Em alguma medida, isso pode até acontecer. Mas a gente não age do jeito que a gente quer. A gente age do jeito ao qual a gente é mais exposto na nossa vida. Então, ou seja, hoje, nós vemos uma queda vertiginosa, mais uma vez, na inteligência, porque, infelizmente, não é que não temos modelos, né, de referência. Temos, só que temos péssimos modelos. Então, por exemplo, hoje você vai ver uma menininha, não é, tomando como referência aquela artista, aquela diva do pop, sei lá, que ela segue no TikTok ou que ela segue no Instagram. Ela, por exemplo, né, eu lembro até de uma cantora uma vez famosa que passou, se eu não me engano, numa rua de escola, umas 8 da manhã, xingando, não sei se xingando ou se falando, né? Mas o quê? De que não adiantava nada estudar, ela não tinha estudado e olha onde ela tinha chegado, né? E aí, veja, em grande medida, isso vai, né, querendo ou não, vai colocando na gente formas de se comportar. Então a música que a gente ouve, o TikToker que a gente segue, o influencer que fala o que é. Você veja, hoje, por exemplo, na política, o que muitos fazem? Eles recrutam esses influencers. Eles vão nos podcasts. Só que qual é o ponto aqui? O ponto é, não há o questionamento real da qualidade daquela pessoa em relação àquilo. Ou seja, veja, por exemplo, quando você vê um artista X, ou quando você vê uma novela da Globo, ou quando você vê uma música, tá? Tudo aquilo, em alguma medida, te impacta. Em alguma medida, aquilo te influencia, né? Só que você acha que não. Até muitos de vocês que talvez estejam escutando, estejam vendo, imaginem que vocês estão imunes. Até queiram xingar, né? Essa juventude burra, essa não sei o que lá. Cara, não é assim. Por favor, não façam isso.
Não façam isso por quê? Porque tudo que está acontecendo em alguma medida nos influencia, tá bom? Ou seja, pode ser que sim, no momento de desespero ou no momento de decepção amorosa, você que se acha tão inteligente, julgue a melhor forma de agir a partir de uma letra da Marília Mendonça. Ponto. Pode ser que seja isso. Por quê? Porque você não tem nada dentro de si para se agarrar. E aí você se agarra à única coisa que aparece na sua mentalidade. Só que só vai aparecer na sua mentalidade ao que você se expôs. Percebe? Então, ou seja, quando até há muitos anos teve... Aliás, sempre acontece isso, né? Quando um casal famoso se separa, muitas pessoas... Claro, tem um tom da fofoca, da maledicência e tudo mais, mas veja, muitas vezes, o que acontece ali? Acontece as pessoas perderem a esperança no amor. Nossa, eu não acredito, né, que acabou esse relacionamento. Se esse relacionamento acabou, não existe o amor, né? Só que aí você pode pensar assim, cara, não, Thiago, pô, mas é uma forma de falar. Não é que as pessoas acreditem nisso, né? Será que não? Eu lembro de quando uma vez, né, uma pessoa que me seguia, né, lá na rede social e mandava frequentemente perguntas, né, e sempre perguntas do mesmo teor, independentemente das minhas respostas, independentemente das aulas que eu liberasse, não é? O que aconteceu foi, em algum momento, né, veja, provavelmente ela devia estar num momento ruim, né, vivendo, querendo ou não, péssimas experiências amorosas, mas ela chegou a escrever exatamente isso pra mim. Estou chegando na conclusão de que homem e mulher não dão certo. Ela escreveu isso. E veja, não me parecia ser uma pessoa mais instruída, muito pelo contrário, me parecia ser uma pessoa até bem estudada. Ela era doutora em alguma medida, né? Porque estava lá escrito no Instagram dela, tá? Só que veja, o que acontece? E aí, né, eu coloquei, falei, meu Deus do céu, né? Quão egoísta, mais uma vez, a pessoa tem que ser para que, de fato, ela acredite que aquelas experiências que ela está tendo definem toda a realidade. Isso é uma loucura, não é? É uma loucura, mas muitos caem nisso. Por quê? Por causa da tragédia dos nossos tempos. Vivemos um momento onde não temos mais modelos de referência bons aos quais se espelhar. Perfeito? Só que aí, veja, como eu estava falando, isso nos desemboca numa grande tristeza, numa grande depressão, numa grande ansiedade. Veja, se hoje vemos níveis astronômicos de ansiedade, se eu não me engano, até de acordo com dados da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? E depressivo tá lá, top 5, top 10 com certeza está, né? Então, olha só, alguma coisa está errada. Então, conectando tudo que nós falamos até agora, vivemos uma crise moral, pois não sabemos mais como nos comportarmos, pois não temos mais modelos de referência, que é a grande tragédia por toda esta loucura que vivemos, onde pais agem como filhos, filhos agem como pais, e a gente acha que só porque o menino sabe instalar um aplicativo ele é mais inteligente. Meu Deus, que geração inteligente. Não se pode mais corrigir, não se pode mais frustrar, tudo é baseado no que a gente sente e não existe mais o melhor modo de se agir. Cada um faz o que quer. Opa, não tem como isso nos conduzir para algo bom. E aí vemos tudo que vemos. Grandes, assim, brigas desnecessárias, filhos que não falam mais com pais por opções políticas, certo? Ódio generalizado nas redes sociais, xingamento, bizarros, tragédias, crimes e o caramba, certo? Então, ou seja, alguma coisa tá errada. Alguma coisa a gente precisa resgatar. E a primeira coisa que a gente precisa resgatar, certo? São o quê? São modelos de referências bons. Ou seja, a gente precisa, assim, primeiramente, por isso que eu tô falando tudo isso que eu tô falando, antes até de chegar no ponto central, que é o seguinte até, né? No dia 5, tá? Eu ainda tenho mais coisa para falar, mas já adiantando, no dia 5 de setembro, certo? Eu vou liberar para vocês, eu vou dar uma aula ainda mais aprofundada sobre tudo isso que eu estou falando, amarrando ainda mais e trazendo soluções específicas e práticas para vocês, me aprofundando ainda mais no que eu estou falando aqui, certo? No dia 5 de setembro. E para você receber o link dessa aula e para que você não perca, porque ela vai também sair do ar em algum momento, tá bom? Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você se inscreva e receba o link da aula quando ela for ao ar no dia 5 de setembro, terça-feira, certo? Então, se você quiser, se você já falou, meu Deus, alguma coisa aí fez sentido para mim. E principalmente, eu quero sair desse estado, eu quero sair, né, desse estado de solidão, esse estado de estar perdido, me sentir sozinho, não é? Clique aqui no link, já se inscreva para você fazer parte desta aula, beleza? E claro, se inscreva no canal e também deixe o seu like se você, até o momento, tá gostando deste conteúdo, tá? Então veja, tudo isso, né, desemboca mais uma vez no eu não sei como agir.
Tá bom? Então não é incomum, como eu disse aqui, tá? Que você, em alguma medida, replique os modelos da novela da Globo. Você acha normal traição, você acha normal sacanear um amigo, ser falso, ser fofoqueiro, ser maledicente, gritar com seu pai, gritar com a sua mãe, ser desrespeitoso. É o que a gente vê. A gente vê hoje, na verdade, uma grande ausência de hierarquia. A gente vê, na verdade, hoje, uma grande confusão no fundo. E como eu disse aqui, a gente não sabe mais o que é ser normal. A gente não sabe mais, como eu disse, como agir com o pai, com a mãe, né, com o filho, a gente não sabe mais, tá? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é, tudo isso desemboca nessa grande tragédia, né? E qual então seria a grande chave, né, que é o que eu vou me aprofundar nesta aula do dia 5 de setembro e muito mais, né? Quais seriam algumas chaves, digamos assim, né? Mas quero focar numa hoje, tá? Veja, eu preciso, como eu disse, na aula que saiu do ar já, mas que eu expliquei com mais profundidade essa crise moral de inteligência. Em grande medida, precisamos buscar 3 pilares fundamentais, certo? Que é inteligência, virtude e maturidade, certo? Inteligência, virtude e maturidade. E esses 3 pilares, eles tendem a desempenhar no que de fato é a nossa vida. Ou seja, do que se trata a vida, né? Se você for pensar assim, qual que é geralmente o modo como falamos da vida? Vamos só pensar assim, né? Pelo menos por enquanto, né? Geralmente falamos da vida com base em uma história, né? Ou seja, veja, quando você vai falar assim, quem é seu pai? Ou quem é você? Quem é alguém? E tal, né? Você tende a falar de características, mas você tende a incluí-las em uma história. Então você fala assim, meu pai era corajoso porque um dia ele... Aí você sempre vai, né, falar de uma história, tá certo? E qual que é o ponto hoje aqui então, né? O ponto é, quando eu ouço uma música, quando eu vejo uma novela, quando eu, em alguma medida, né, observo os stories da pessoa famosa que eu gosto de seguir, não é? Eu, em alguma medida, tô pegando unidades de história pequenas, né, bem concentradas, muitas vezes erradas, na grande maioria das vezes, inclusive, né, e vou trazendo essas histórias, esses modelos para dentro de mim. E aí, quando a realidade me convoca para alguma demanda, como eu disse aqui, né, então, meu Deus do céu, sofri uma decepção amorosa, e aí eu fecho o olho na minha solidão e penso, e querendo ou não, tento interiorizar aquilo, entender melhor aquilo lá, né, em alguma medida surge uma letra de sertanejo que começa a me decifrar aquilo. E aí eu vou entendendo, assim eu acho, né, a melhor forma de desenvolver. E até entendo, se a Marília Mendonça, se a Maiara e Maraísa, né, sofrem isso, quem sou eu então, né? Se elas não conseguem, quem dirá eu, né? E aí o que acontece então? Eu limito o meu potencial. Eu limito quem eu posso ser. Eu limito qual é a história que eu quero contar para minha vida. Então veja, quando muitas vezes você está se sentindo depressivo, ansioso, triste, solitário e uma série de outras coisas, em grande medida é porque você olha para a sua vida, beleza? E algumas possibilidades, mas muito provavelmente 2 se ressaltam. A primeira é, você não sabe contar a sua história. Por exemplo, você não sabe quem você não sabe do que se tratam suas melhores qualidades, você não sabe para onde você quer ir, você não sabe aonde você está, beleza? Ou outro ponto, você conta a sua história mal. Você, por exemplo, tem um olhar profundamente pessimista sobre o que você deve fazer. Eu nunca me esqueço, é até um vídeo que eu tinha até guardado esse comentário, né? Mas, olha só, pelo menos é o que está escrito, porque nunca, a maioria, pelo menos uma grande parte, não se identifica aqui no YouTube, né? Põe lá o nome de anime, põe foto do Naruto, sei lá. E aí, a pessoa colocou assim, eu tenho 12 anos, e ainda não sei o que fazer da minha vida. Eu não aguento mais. Mas veja, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa tem 12 anos. Uma criança tem 12 anos. Né? Na cabeça dela, por algum motivo, veja, porque talvez, como eu disse aqui, ela tá vendo uma criança de 12 anos no TikTok, ela tá criando os seus modelos de vida, os seus modelos de referência anormais, beleza? O que ela vai fazendo é o quê? Ela vai colocando demandas na vida dela e ela vai se frustrando cada vez mais. Por exemplo, pode ser que você ganhe um aumento, pode ser que você compre um carro, pode ser que você consiga uma mulher linda, um homem lindo e assim vai. E mesmo assim você entre no Instagram e se frustre, porque na tua cabeça a sua história é sempre pior do que aquela história da Anitta, da sei lá quem mais. Percebe? Do Neymar, que seja. Percebe? Só que veja,
muitas vezes, como eu sempre até coloco, e as grandes polêmicas dos últimos tempos nos mostram, né? A vida dessas pessoas tem alguma qualidade que a gente possa de fato invejar? Acho que essa é uma pergunta fundamental. E se você não sabe responder, meu Deus, é um sinal péssimo. Porque, mais uma vez, mostra-se que, então, os seus modelos de referências, beleza? Os seus modelos de referência, eles estão profundamente limitados. E aí, com isso, as suas possibilidades de vida também são limitadas. Então você não é mais como as pessoas de antigamente que talvez, como eu disse, né, olhavam um pai mecânico, olhavam um pai padeiro, olhavam um pai empresário, olhavam um pai funcionário de uma empresa de tantos anos, olhavam, né, e se espelhavam nos seus pais, se espelhavam em pessoas próximas e que de fato tinham muito ao que trazer. Hoje a gente vê uma tremenda de uma confusão. Pais em crise, filhos em crise. E qual é a resposta para tudo isso? Bom, a resposta é resgatarmos para ontem, urgentemente, o que eu acabei de mencionar aqui. Primeiro, modelos de referência reais e sólidos. Segundo, capacidades de virtude, de inteligência, de maturidade sólidas, sabendo de fato como agir, sabendo realmente como eu me comporto perante uma traição, perante um egoísmo, perante uma bondade, perante uma maldade, o que é uma pessoa boa, o que é uma pessoa má de fato, qual que é verdadeiramente a postura que eu devo ter perante as demandas da minha vida. Sabendo, mais uma vez, tendo dentro de mim boas histórias. Histórias que valem a pena serem contadas e que, de fato, fundamentam uma vida normal. Mas veja, normal, não tediosa, como, infelizmente, a palavra normal se tornou. Mas normal como sólida, como saudável, como alegre, como viva, como apaixonada. Certo? Sabendo, de fato, o que eu devo fazer nas mais variadas circunstâncias da minha vida. Então eu espero que vocês consigam ter acompanhado todo este fio que eu coloquei aqui, da crise moral, crise da inteligência, de modelos de referência, que é a grande tragédia que vivemos, que foi onde eu mais concentrei aqui, e da grande chave, ter modelos de referência sólidos, saber o que é uma pessoa boa, saber o que é uma pessoa má, saber o que é virtude, saber o que é inteligência, saber o que é maturidade, e melhor ainda, saber aplicar isso na nossa vida. Não só contando uma história melhor, mas como vivendo uma história melhor. E isso precisa estar na cabeça de vocês. E veja, tudo isso se conecta com tudo que falamos desde, para você que me acompanha há 10 anos, né? Para você que começou a me acompanhar agora. Quando a gente fala de sedução, de maturidade, de relacionamento, de manipulação, de persuasão e o caramba, tudo isso está englobado, tá? Dentro da história que é a sua, que é a substância da sua própria vida. E que se você não tomar as rédeas, você vai continuar sendo depressivo, ansioso, triste, confuso, perdido, solitário, perto de tudo que você, infelizmente, é exposto, e é isso. Estamos e seremos e continuaremos sendo expostos a tudo isso. Cabe a nós entendermos a vulgaridade, certo? Cabe a nós entendermos, muitas vezes, com um último clipe que fez sucesso, a verdadeira maldade e corrupção daquilo que nós estamos vendo. Senão, de fato, seremos contaminados. De fato, viveremos casamentos, relacionamentos, famílias quebradas, destruídas, entristecidas por coisas e por confusões. Ou seja, veja, a gente não pode achar que hoje maturidade é alguém abrir o relacionamento. Como há um tempo eu também gravei um vídeo que não está mais no ar, né? Por isso já falo, se inscrevam no canal e já curtam, né? Mas onde uma atriz diz que não, ela tem um relacionamento aberto, já tem lá seus quase 50 anos de idade, tá lá com a 50ª pessoa, e aí nos comentários, meu Deus, que mulher madura. Porra, a gente não sabe então o que é maturidade, pelo amor de Deus. Não que ela faça o que ela quiser, afinal de contas é a vida dela. É claro que ela deve fazer o que ela quiser. Mas, pelo amor de Deus, não pode se tornar um modelo de maturidade. Que é o que essa molecada vê. E daqui a pouco a gente, claro, infelizmente, presencia, né? Tem até um rapaz, eu não sei o nome do programa, mas no Twitter, vira e mexe bomba, que é um rapaz que ele vai em bailes funk, ele vai entrevistar as menininhas lá. É uma verdadeira tragédia. Até ele fica assim, né? Não tô acreditando. A menina que é menor de idade, tem filho, que tá em casa e tá separado, e tá tentando receber pensão, e já tá grávida de novo. Isso é um negócio que você fala, meu Deus, cara, como que você pode tomar isso como normal? Como você pode tomar, talvez, como normal uma menininha de 6 anos dançando um funk da Anitta na festa de aniversário dela? Não dá. Ou até como outro vídeo da mãe lá, que dançou seminua no aniversário da própria filha. E isso bomba, e a pessoa gosta, e agora ela vende para marcas. Meu Deus do céu! Né? Eu acho que isso, no mínimo, tem que veja, nos impactar em alguma medida. Só que, veja, mais uma vez, para que nos impacte e, de fato, a gente consiga
né, se proteger disso, e mais ainda, ser um polo iluminador no nosso lugar, a gente precisa ter solidez, senão a gente vai junto. A gente vai junto e vocês podem ter certeza. Todos nós estamos sendo influenciados por isso. E é uma luta diária não ceder a isso. Beleza? Então, se você quiser participar desta aula, que vai ser gratuita no dia 5 de setembro, terça-feira, onde eu vou me aprofundar ainda mais, trazendo para vocês quase que um mapa ali, né, para que você de fato comece a aplicar tudo isso que eu estou falando e mais na sua vida, é só você se inscrever gratuitamente pelo link aqui da descrição, beleza? E se inscreva no canal e deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e para que cada vez mais eu possa postar aulas aqui para vocês, me aprofundando em coisas que são verdadeiramente importantes. E claro, sempre ainda mais avançando em tudo que já desenvolvemos até aqui. Beleza? Então, se inscreva e vejo você na próxima aula, na terça-feira, dia 5 de setembro. Grande abraço.